entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Sou
glorioso e Salvador. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Perfume de adoração exala do meu coração. O jardineiro cultivou em mim a nossa comunhão. Minhas raízes já firmou, regado pelo teu amor. Seguro eu posso florescer, em tua presença vou crescer. Sei que os teus olhos me procuram, deles eu não quero me esconder. Verdadeira adoração eu vou oferecer. No jardim secreto eu estou, na sala do trono já entrei. Em tua presença vou ficar, em tua presença é o meu lugar. No jardim secreto eu estou. O primeiro capítulo só faz sentido se você chegar até o final da história. O primeiro capítulo só faz sentido se você chegar até o final da história.
arrisquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Hold me, remind me I'm your design. This world might break me, but it can't change who made me. Hold me, remind me I'm your design. This world might break me, but it can't change who made me. Hold me, remind me I'm your design. This world might break me, but it can't change who made me. Hold me, remind me I'm your design. Next time I let my voice scream it out. God made me by hand. He made me by hand. Won't think for a second he'd ever forget me. He made me by hand. And I'm his work of art. Tua presença traz o céu pra mim e a essência que havia no jardim. Um rio que desce do trono de Deus, invade a alma, preenche os meus vazios ocultos, abate o meu eu, meus olhos por fé encontram os teus. Eu faço tudo, largo tudo pra te ver. E quando faço tudo, faço só pra ter tua presença, santa presença. E quando fecho o quarto pra te encontrar, não vejo mais a hora, não vejo o lugar. Só tua presença, santa presença. Traz o céu pra mim e a essência que havia no jardim. Traz pra mim, Senhor, tua presença. Traz o céu pra mim. Boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai começar a nossa live agora. Primeiro eu vou me apresentar.
Eu sou a Nayara, sou líder do Ministério de Dança junto com a Iris, que também está aqui com a gente. A gente tem hoje aqui a Esther, que está representando todo o nosso ministério. E hoje a gente vai falar para vocês sobre a importância da dança. Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui lendo um textinho para vocês, tá bom? Referente ao nosso tema de hoje. Muitos perguntam, né, referente à dança ser um chamado ou ser um hobby. Trata-se apenas de um hobby. Ok, desde que essa não seja a sua motivação para estar no ministério. Aqui não viemos falar da importância da dança como um hobby, uma atividade física, mas a importância dela na dança cristã, ou seja, a ministração através dela. Assim como um pastor não prega por hobby, mas por chamado, o adorador não dança por hobby, mas também por chamado. Lembre-se de que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui e eu já vou dizer a frase que eu digo em todas as lives: eu tô nervosa. Então, não reparem, tá bom? Live maravilhosa que o pastor pediu, né, para que o ministério venha trazer para vocês, e a Iris falou um pouquinho agora sobre a importância da dança. E ela trouxe a base da palavra, mas o nosso intuito aqui nessa live é conversar com você. É que você entenda um pouquinho mais esse ministério, que muitas vezes não é tão visto assim na igreja. Algumas pessoas pensam que até o ministério ele é algo só que você apresenta e dança. Mas o ministério ele é bem mais do que isso, né? E as meninas pediram para que a gente fizesse, todas as meninas da dança fizessem um estudo, né, sobre a importância da dança. Eu acho que vocês... vou situar aí para quem não tiver entendido ainda. Eu sou Esther, faço parte do Ministério de Dança. Essa é a Nayara, minha líder. E essa é a Iris, minha líder. Por isso que quando eu falar assim, as meninas pediram... Estou me referindo a elas, tá bom? E elas pediram que a gente fizesse esse estudo sobre a dança e foram coisas maravilhosas. A gente conseguiu ver cada menina falando sobre o que acredita ser a dança, sobre o que acredita ser a importância da dança cristã. E eu vou trazer para vocês um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração. Também vou tentar lembrar das pontuações das meninas, tá bom? Mas eu gostaria, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você não tiver, não tem problema, eu vou ler para você. Eu gostaria que você abrisse em Atos 17, 28. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos sua geração. Esse versículo é lindo e ele particularmente fala muito comigo, porque ele é o versículo que Deus me deu para estar na dança. Não sei se posso, mas se não puder já vou falar. Eu estava, há um tempo atrás, eu estava fora do ministério. A minha história com a dança é uma história, eu acho que muito intensa. Eu sou aquela menina da igreja sem jeito, sabe? Aquela sem jeito, aquela que anda e tropeça, aquela que não sabe bater palma, que tem que olhar e copiar a palma do irmão porque não tem ritmo. Eu sou essa menina. E há um tempo eu entrei na dança e o que aconteceu? Há uma pessoa que não está mais na igreja, né, não está mais entre nós, mas olhou para mim e falou: você não vai dançar. Você não pode fazer parte do ministério porque você não tem o talento, porque você não leva jeito, porque você é péssima. Gente... Minhas líderes sabem como eu sou sensível. Vocês não sabem como eu sou sensível? O que eu chorei? Eu chorei, saí e não quis mais voltar. Mas depois veio uma outra líder abençoada que me trouxe de volta, eu fui aprendendo. E agora com as meninas eu aprendo muito, muito, muito. Mas o que ficou mais marcado em mim foi que elas não me pediram para entrar na dança porque eu era uma menina da igreja, porque eu era uma jovem da igreja. Mas elas falaram para eu perguntar a Deus, para eu buscar em Deus uma palavra. E ele me deu, e foi essa palavra de Atos 17, 18, que diz: porque nele vivemos e nos movemos. Então, assim, a gente entende que Deus quer esse mover nosso. Deus quer que a gente se mova para Ele. Deus não quer apenas seu coração. Até falei isso no áudio lá no grupo, que Deus não é açougueiro, meus amigos. As pessoas falam: ai, Deus só se importa com o meu coração. Mas Deus não é açougueiro, Deus não quer só seu coração. Deus quer seu coração, sua mente, seu corpo. Deus quer o seu intelecto, Deus quer tudo de você. E Ele também quer os nossos movimentos. Então, se eu era uma pessoa muito alegre, se eu gostava de dançar mesmo desengonçada nos cultos, por que não fazer isso para a glória do Senhor no ministério?
E eu acredito que essa é a importância, né? A primeira parte que eu posso dizer para vocês é isso. Deus se importa com os seus movimentos. Talvez você está aí assistindo e fala, Esther, mas eu não sou da dança, mas Ele se importa com seus movimentos. Ele se importa como você fala, como você anda, Ele se importa com você completamente. E eu queria ler um outro versículo, que é 1 Coríntios 6:20, que diz assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha só, que lindo. Deus quer que a gente venha glorificar a Ele com o nosso corpo. Então, às vezes a gente faz... Às vezes não, né? Sempre. A gente faz tanta coisa com o nosso corpo. Por que não glorificar a Deus através da dança? E o último, que é Marcos 16:15, que diz... E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Uma coisa que me marcou bastante quando eu li esse versículo é que ele disse assim... Ele disse, ide por todo o mundo, ide, ir, se movimentar. Então a gente volta lá para o começo. Deus se importa com o seu movimento. Deus se importa com a sua dança. Deus se importa com a sua vida. E falando um pouquinho do que as meninas falaram, teve meninas que falaram que a dança mostra também o que elas são. Teve meninas que nos trouxeram comparações, né, do que elas fazem, de outros dons que elas têm com a dança, o que eu achei maravilhoso. E a gente se descobre dentro da dança, né? E outras meninas falaram coisas tão grandiosas que eu não vou lembrar aqui, mas a gente vai continuar nesse bate-papo aí, viu? Sim, e sobre isso que você falou, Esther, até algo que eu vi, eu achei muito interessante, porque você que é uma adoradora, né, que ministra com dança, você precisa se encontrar na dança. Por quê? Às vezes você vai chegar na igreja, você vai até sentir algo assim, nossa, eu até gostaria, sabe, de dançar, de fazer parte, mas não é o meu estilo. Eu gosto de dançar um outro tipo de música, não é essa minha pegada. Só que esse é o essencial, você precisa se encontrar na dança, por quê? Porque assim como a oração de cada um de nós é individual, a sua dança também é. Quando o pastor está aqui pregando, nós oramos com ele também durante o culto, ele faz oração, nós oramos juntamente com ele, né? Só que quando a gente está lá, no nosso íntimo com Deus orando, a gente não vai usar só as palavras do pastor. Muitas vezes ele até fala para a gente repetir, né? E acaba nos abençoando dessa forma também. Só que nós temos o nosso íntimo com Deus, a nossa oração. E a dança, por se tratar de uma adoração, é isso que acontece. Nós temos a nossa própria dança para Deus. Então, não importa qual é o seu estilo, é até indicado que você conheça, que você se encontre. Por mais que você veja uma pessoa dançando, eu vou falar mais no caso das meninas. Talvez ela olhe para mim, para a Nai, e fale, mas eu não danço como as minhas líderes. Mas você não precisa dançar como nós. Você precisa dançar para Deus, para Ele. Pode dar para a Esther que ela quer falar. E pode falar, Esther. Rapidinho, amiga, eu não posso deixar de pontuar isso, gente, mas o que a Iris falou é tão importante. Estava até conversando com a Letícia, que é outra jovem do nosso ministério, sobre isso. O quão às vezes a gente se limita. Vou dar o exemplo. A Iris e a Nai, que são as nossas líderes, que são os nossos exemplos, elas são muito magrinhas, gente. Elas são magras. Eu não sou uma pessoa magra. Eu não sou. E por muito tempo eu falava assim, gente, mas eu nunca vou conseguir dançar igual a elas. Eu nunca vou conseguir fazer igual a elas. Eu nunca vou chegar na leveza que elas chegam, né? Mas Deus me mostrou que Deus não quer que eu seja como a Iris. Deus não quer que eu seja como a Nai. Deus quer que eu seja eu. Seja com os quilinhos a mais, a menos. Independente do meu físico, eu não preciso olhar para elas e falar, eu preciso ser como a Iris, eu preciso ser como a Nayara. Não, eu tenho que dançar como Deus quer que eu dance. Sim, exatamente. E isso até me fez lembrar que eu comentei com a Nai esses dias, que assim como todo ministério, nós somos um corpo. Então, como o nosso próprio corpo, ele não é feito só com a palma da mão, só com os olhos, só com os ouvidos, ele tem vários membros que cada um tem a sua função, assim é no ministério. Então, não é nem adequado que todas dancem exatamente iguais, porque mesmo naquilo que é diferente, acaba completando. Eu sempre falo para a Nai, né? Às vezes a gente está ali no ensaio, não, vamos, a gente precisa fazer direito, precisa ter sintonia, isso aqui não está certo, não está legal. Só que na apresentação, quando a gente para olhar, fala, meu, foi perfeito, sabe? Como que aconteceu isso? Foi só subir no altar? Mas não, a gente realmente ensaiou. Só que é diferente quando algo tem a unção de Deus, porque é isso que vem através de nós. Quando a gente dança para Deus, é Ele que flui. Então, mesmo que a gente tenha ensaiado, tenha feito movimentos assim, tudo, né, já na cabeça, quando a gente faz, a gente até costuma falar para as meninas, ó,
o que vocês puderam fazer, a gente fez. O que a gente podia fazer, a gente já deu o nosso melhor. Agora, apenas adore. Não fique pensando, ai, a minha perna tem que mexer assim, o meu braço tem que mexer assim. Apenas deixa a sua adoração fluir para Deus. E a gente vê muito isso aqui, que a partir disso, de toda essa união, desse conjunto, é dessa forma que o Senhor opera. Então, só retomando aqui, encontre a sua essência. Qual é a sua dança para Deus? Encontre isso dentro de você. Porque quando você faz algo estando apaixonado, isso não torna um peso, não torna um fardo. Você não vai falar, ah, poxa, hoje eu preciso ensaiar, hoje eu preciso testar. Eu não gosto. Não, você vai fazer isso com amor, porque você está desenvolvendo algo que já está dentro de você. E é bom a gente ressaltar também que a menina, o menino, quem quer que seja, porque a gente não tem gênero para dançar para Deus. Verdade. Ele não é um bailarino, ela não é uma bailarina. Ela é um ministro de dança. Ele está ali para ministrar a dança. Ministrar através daquele louvor que está passando, ministrar através dos gestos, ministrar através de cada passo que ele está ali fazendo. Porque quando a gente está louvando a Deus através do nosso corpo, dali pode sair muita unção. E não só isso, da dança a gente pode ter testemunho sim de cura, testemunho sim de libertação, testemunho sim de salvação. Porque quando a gente está dançando, a gente não está sendo pessoas dançando. A gente não está sendo algo aleatório. É como qualquer outro ministério. Quando a gente está exercendo aquilo, a gente está colocando o poder de Deus em ação. Gente, agora a gente vai partir para a parte das perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui sobre a dança, mas se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aí, tá bom? Que a gente vai dar um jeitinho de ler daqui a pouco. Mas agora eu quero falar não. Quem quer falar ali, ó. Quem quer falar são essas lindas aqui. Eu vou só fazer a pergunta e elas vão responder. Então, se você tem alguma curiosidade, fica atento aí, que agora é o momento de você descobrir um pouquinho mais desse ministério. Vamos lá, pergunta 1. Pergunta 1 para a Nayara. Qual é a diferença da dança secular para a dança cristã, Nay? Então, algo que, inclusive, eu não falei aqui, mas que eu preciso falar, é que eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Marcos 6, 22 ao 24. Que lá está falando o seguinte: quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir e eu darei, até a metade do meu reino. E ela saiu e disse à sua mãe: o que eu pedirei? E a mãe dela lhe respondeu: a cabeça de João Batista. Quando a gente lê esse versículo, a gente consegue entender que a dança, ela tem um poder, ela tem um mover nos corações das pessoas, que ela pode ser sim usada para adorar a Deus e ter um grande impacto na vida das pessoas, mas ela também pode ser usada para destruir a vida das pessoas. Misericórdia. Ela também pode ser usada para impactar a vida das pessoas de uma forma negativa. Eu acho que a principal diferença entre a dança secular e a dança cristã é essa. A dança cristã a gente faz para adorar a Deus. A gente faz para ganhar almas para o reino. A gente faz para mover o céu na terra. Já a dança secular é por sensualidade, é por dinheiro, é por hobby. Muito forte, hein, gente? Então, se você já estava com essa dúvida aí, já sabe, né? Que é para Deus. Galera, é para Deus, é para Jesus. Vamos lá. Segunda pergunta agora é para Iris. Existem movimentos inadequados para a dança cristã? Existem muitos movimentos inadequados para a dança cristã. E isso a gente pode ver, né, através muito da sensualidade, né? Hoje em dia, não vou citar, né, em quais os tipos de músicas, em quais lugares, mas tem muitos lugares que a gente vê uma mulher, um homem dançando e aquilo transmite muita sensualidade. Não é algo que você vai olhar e dizer, poxa, eu dançaria isso lá na igreja, no altar. Não você que é de Deus, não você que tem temor. E isso é muito importante porque a gente sempre costuma falar que a dança, ela começa no seu coração e ela reflete no seu corpo. Então, sim, existem esses movimentos inadequados, mas da mesma forma que eu levo a minha vida, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu temo ao Senhor, eu sou filha de Deus, eu tenho conhecimento do que é bom e do que é ruim.
Eu tenho conhecimento que eu não devo viver na prática do erro, na prática do pecado. E é a mesma coisa que na dança. Se ela começa no meu coração e transmite através do meu corpo, então se eu estou transmitindo algo que é sensual, é porque a sensualidade está no meu coração. Se eu estou fazendo algo, de repente, você que é mulher, né? Vamos falar aqui, eu tenho mais propriedade para falar de quem é mulher. Então, se nós que somos mulheres dançamos para atrair um homem, para atrair um rapaz, mesmo estando aqui no altar com o intuito de adorar a Deus, então é porque isso já estava no meu coração. Não é porque surgiu na hora, errei o passo, errei o movimento. Não, é porque aquilo estava no seu coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos gestos, com aquilo que a gente tem transmitido, mas principalmente com o que anda aqui, na nossa mente e no nosso coração. Porque se dentro de nós for puro a adoração que a gente quer entregar ao Senhor, então os nossos gestos, os nossos passos, né, a forma que a gente vai ali se mover, vai transmitir a mesma pureza e a mesma adoração que está dentro de nós. Posso pontuar um pouquinho essa pergunta? Claro, que pode me sim. lembrou, gente, um negócio. Quem de vocês aí não viram? Todos viram, tenho certeza. A não ser que você seja uma vozinha. Te amo, vozinha. Se você não viu, você vai entender, porque eu vou explicar bem explicadinho. Mas quem não viu aquele desafio do TikTok? Como que era a musiquinha? Aí fazer com outro bracinho. Vocês viram, né, meninas? Esse tananana. Eu até gravei com meu marido. Postamos no Facebook. Gravei com meu marido o desafio da mãozinha lá e da dancinha. Só que acontece, gente, isso foi uma febre. Quase todo mundo assim que gosta de fazer vídeo, que gosta de compartilhar algumas coisas na internet, fez esse vídeo, né? A gente viu pessoas, a gente viu pais, mães, vozinhas até fazendo esse vídeo. Só que a gente também viu muita gente cristã fazendo esse vídeo com uma conotação super sensual. Porque tem a diferença de eu fazer tananã, tananã. Olha só, isso aqui tá até feio, não tá nem sensual, não tá nem bonito, quem dirá sensual. Agora, teve pessoas que realmente rebolaram na mexida, que, sabe, fizeram aqueles, como tá a pergunta aqui, movimentos, fizeram aqueles movimentos inadequados. Então, a gente que é cristão, a gente precisa ter muito cuidado, e eu acho que aquilo que a Iris falou é muito importante. Como está o seu coração? Eu posso dizer que eu fiz esse desafio. Você correr lá no meu Facebook, é Esther Augusta, você vai ver que eu fiz esse desafio com meu marido. Mas você vai ver que parece 12 topeiras, gente. Meu marido sentado, eu assim, balançando toda, porque foi inocente. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Isso que a Iris falou é muito importante. A sensualidade, às vezes, ela não está no seu modo de vestir, no seu modo de andar, porque você, né, tem abafado isso, mas ela pode estar no seu coração. E aí, uma hora, ela aparece. Então, vamos cuidar do coração aí, viu? A terceira pergunta, a quarta? A terceira. A terceira é assim, ó. Existem padrões de vestimenta na dança cristã, Nai? Sim. Eu acho que assim como os movimentos precisam ser adequados, as vestes também precisam ser adequadas, né? Eu não posso estar com uma blusa decotada e falar que eu estou ali adorando a Deus, porque o irmãozinho que está ali sentado vai olhar só para o decote. Eu não posso estar com uma roupa curta que quando eu subir o braço vai mostrar a minha barriga, porque o povo vai estar vendo a minha barriga, não vai prestar atenção no movimento em si. E outra coisa, assim como o movimento inadequado, as vestes inadequadas, só quem convence é o Espírito Santo. Então não adianta a gente falar, minha querida, tá feio, vamos parar com isso. Porque não é assim. A gente sabe que quem nos convence é o Espírito Santo. Então, se ela tá ali para adorar a Deus de verdade, vai chegar no momento que ela vai se olhar no espelho e vai ver que aquela roupa não condiz mais com quem ela é. O Espírito Santo fala, gente. Chega uma hora que ele fala, não vai sair assim, não vai de nenhum. Posso até acrescentar algo nessa resposta da Nai? Eu acho que tudo isso se reflete com a nossa comunhão com Deus. Porque se eu não saio na rua, se eu não vou com uma roupa inadequada, consequentemente, eu também não vou dançar
com uma roupa inadequada. Então, é nisso que a gente precisa ter consciência, né? Na sua comunhão com Deus. Porque, como a Nay falou, o Espírito Santo é Ele quem nos convence. Então, o Espírito Santo não vai só te convencer de não subir com uma roupa inadequada na hora de você dançar lá em cima no altar. Ele também vai te convencer de não sair com essa mesma roupa para você ir ao shopping, para você ir à igreja, para você ir na casa dos seus parentes. Porque é Ele quem nos dirige em tudo. Então, da mesma forma que Ele dirige o ministério de dança na igreja, Ele dirige você na sua vida pessoal, na sua vida social. Isso aí, tá vendo, gente? É comunhão com Deus, é Espírito Santo, que o negócio anda, caminha. Vamos agora para a quarta pergunta. E é assim, o que é mais importante? Técnica ou unção? Ambos são importantes. Como a gente estava, né, comentando, se você tem a técnica, você vai dançar de forma linda, sabe? Você vai conseguir ali montar uma coreografia, você vai conseguir fazer aquilo e encantar as pessoas. Mas será que você vai conseguir transmitir, né, aquilo que você quer transmitir através daquela música, será que você vai conseguir alcançar o coração de alguém? Eu não falo por nós mesmos, né? Tipo, a nossa dança alcançou o coração de fulano. Não, é tudo através do Espírito Santo. Mas se eu levo para minha vida só a técnica, como que eu vou falar de unção se eu não tenho? Como se ela não... Então, acho que tudo, né, gira em torno de uma coisa só, do que a gente tem sempre falado. Então, é sim muito importante, porque da mesma forma eu também não posso chegar e só falar, não, mas eu sei orar, eu sei buscar Deus, eu tenho muita unção, mas eu nem sequer conheço meu corpo, sabe? Eu nem sei como mover as minhas mãos, mover os meus pés. Claro que você consegue dançar só com técnica e você consegue dançar só com unção. Mas ambos, unidos, são importantes para a gente fazer com excelência. Porque a gente serve um Deus de excelência. Então, tudo que nós fazemos, a gente precisa fazer para Ele, dando o nosso melhor. Então, assim como um pintor, ele para pintar, ele antes sabe o que é um pincel, ele conhece né, esse instrumento, assim é um fotógrafo que conhece a sua câmera, que sabe os recursos que ele pode usar, assim é com o adorador. Ele precisa conhecer o seu corpo, saber até onde ele pode ir. Claro que isso não é da noite para o dia, né? A técnica a gente não consegue assim, mas é com a prática, é com estudar, e você vai desenvolvendo e vai conhecendo ali até onde ele pode chegar, o que você pode fazer, como aperfeiçoar cada vez mais. E eu vou puxar a sardinha para as minhas líderes, vou sim. Líderes maravilhosas, viu? Porque elas conseguem levar a gente a... Vocês conseguem... Por que eu tô falando elas? Eu posso falar para vocês. Vocês conseguem fazer com que a gente melhore na técnica com muito amor. Eu nunca ouvi de vocês, você não consegue. Eu nunca ouvi de vocês, tá fazendo muito errado, tá ridículo. Porque é sempre com muito amor. Então, assim, puxei a sardinha mesmo. E vamos para a próxima pergunta. Quinta. Qualquer pessoa pode dançar para Cristo? Que é, inclusive, a pergunta da Thaís Neves. Então, para responder essa pergunta, a gente vai para a Bíblia. Jeremias 31:13 diz: Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e o consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Uma criança dançando é a coisa mais linda e mais pura que a gente pode ver no mundo. As moças dançando para adorar a Deus, os jovens, os velhos. Quando o pastor até brinca, né? Balança o templo aí. É verdade. Todos podem dançar para Deus, todos podem adorar a Deus através da dança, seja com balancinhos. Ah, isso não é dança. Sim, isso é dança. Você está adorando a Deus com o seu melhor. Se esse é o seu melhor, então sim, você está dançando e está adorando a Deus com o seu melhor. Ai, que lindo. Tá vendo, vozinhas? A gente sabe que vocês estão aí, vozinhas. O Facebook do pastor é cheio de vozinhas. Vocês podem dançar para Jesus, tá bom? Vamos lá. Sexta pergunta. Por que existe a dança cristã?
mesmo motivo que existem todos os outros ministérios. Eu acho que a resposta é sempre a mesma, né? Por que existe o louvor? Por que existe o ministério da pregação? Todos são pelo mesmo motivo. É um instrumento de salvação, é um instrumento de evangelismo, né? O Senhor, Ele nos manda ir e pregar o evangelho a toda criatura. E nós, hoje em dia, né, nós estamos no século XXI, nós sabemos que não existe só uma forma de pregar. Para eu falar hoje de Jesus para a Nayara, eu não preciso abrir a Bíblia e falar, olha, Nayara, é isso que te digo. Não. Eu posso pregar Jesus até na minha forma de viver, né? Então, quem dirá dançando? Então, a dança é por esse motivo que ela existe também, para que nós possamos celebrar ao Senhor, né? Na Bíblia há relatos de pessoas que dançaram porque estavam alegres, estavam celebrando. Aqui nesse mesmo versículo que a Nay citou aqui, no final ele fala aqui, ó, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Ou seja, isso quando fala que a virgem se alegrou na dança. Então a gente vê que além de tudo isso, a dança ela também é um instrumento de mudança. Ah, mas de mudar o quê? Não diz aqui que tornou o pranto em alegria? Ou seja, é possível consolar alguém através da dança? Por que não? Eu não consolo através de um abraço? Eu não consolo através de um sorriso? Então, eu também consolo através da dança. É possível alegrar alguém que está triste através da dança? Claro que é, né? Eu acho que é muito automático. Mesmo quem fala, eu não sei dançar. Toca uma música, pelo menos o pé vai mexer. Então, é algo que o nosso corpo, ele expressa automaticamente. Então, não tem como dizer que isso não veio de Deus, sabe? Os nenéns, né? As meninas acabaram de falar aqui. A gente sabe que as crianças, elas não nascem sabendo andar, não nascem sabendo falar, mas elas nascem sabendo se mexer. Olha que incrível, né? Então, não tem como dizer que não veio de Deus, sabe? A gente já nasceu com isso, o Senhor já colocou os movimentos em nós. Então, a dança, ela existe para isso, para que a gente possa curar. Pode chegar alguém aqui em depressão, ou com outro tipo de doença, que assistindo ali aquela dança, aquilo que o louvor está transmitindo, ela saia daqui curada. Quantas vezes a gente não teve testemunhos de pessoas que entraram e falaram, nossa, depois dessa dança mudei a minha visão, eu saí leve, mudei. Então, a dança ela é mais um instrumento da palavra de Deus, do evangelho de Deus. Amém, gente. Olha que coisa linda. Achei lindo, maravilhoso esse negócio do nenê, gente. O nenê se movimenta já, ele não anda, mas movimenta. Achei lindo. Vou guardar isso para minha vida. Vamos lá. A 7ª pergunta é: como ela surgiu? Então, da mesma forma que a Iris falou, desde sempre a gente nasceu sabendo dançar, a gente nasceu sabendo se movimentar, e a gente tem relatos na Bíblia sobre isso, né? Que quando Davi foi tomado pelo Espírito Santo, ele dançou. Quando Miriam foi tomada pelo Espírito Santo, ela dançou. Então, desde o princípio, houve relatos de gente dançando. Relatos de que o meu corpo poderia fazer um movimento, e isso foi considerado dança. Que lindo, né, gente? Tá vendo aí? Velho Testamento, a galera já estava... Antes da próxima pergunta, eu ia deixar para falar no final, mas já que a Nay comentou sobre Miriam, eu queria até ler um versículo com vocês. Está lá em Êxodo 15, né? Quem tiver a Bíblia aí abre. No versículo versículo 20, diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborios e com danças. Ou seja, até comentei com a Nay que se essa é uma das primeiras manifestações de dança que a Bíblia apresenta, sinal que não era algo que era feito antes. Por exemplo, hoje, se você chega aqui na Igreja da Graça Dona Benta, você vai ver que já existe o ministério de dança. Então, é algo que para muitos é conhecido, mas naquela época não. Ou seja, em forma de celebração, a Miriam saiu dançando, mas as mulheres que estavam com ela saíram dançando juntamente, ali atrás dela. Mas a Miriam chamou, na Bíblia não diz que a Miriam foi lá, venham, dancem comigo, não.
Então, até comentei com a Nai que o mesmo espírito que moveu Miriam para sair dançando, espírito que moveu aquelas mulheres para sair atrás dela dançando. Então, é isso que a gente precisa, né, parar e refletir também. Que, às vezes, a dança ela vai surgir no seu coração de forma natural. Então, só deixa fluir. Da mesma forma que Miriam, ela não olhou para os lados e falou, mas isso aqui vai sair muito estranho, né? Ninguém conhece. Vou sair dançando. Não, ela se deixou levar. Ela foi lá e dançou na presença do Senhor, se alegrou. E as mulheres, também movidas pelo mesmo Espírito, saíram dançando atrás dela. Que lindo, gente. Vamos lá, 8ª. A dança cristã possui um estilo... Não, da mesma forma que a gente sabe que a dança, a gente... Tudo bem, é possível dançar sem música, né? Tá dentro de você e tal, são seus movimentos. Mas quando eu coloco uma música para tocar, ela pode ser um hip hop, ela pode ser um black, ela pode ser... Então, quando a gente fala de música gospel, a gente não está falando de um gênero musical, né? De um estilo em si, né? De falar, é pop, é rock. Não, a gente está falando do que a letra transmite, né, a quem está se referindo aquela letra. Então, da mesma forma que muitas vezes a gente ouve músicas que se dizem gospel, mas em nenhum momento adora o Senhor, em nenhum momento fala do Evangelho de Deus, fala da Palavra de Deus. Então, da mesma forma, dança, sabe? Não tem como eu dizer, Nayara dança hip hop, então ela não dança para Jesus. Não, porque, como a gente falou, existem movimentos adequados e movimentos inadequados, existem roupas adequadas e roupas inadequadas. Então, da mesma forma, está no estilo. Então, para e começa a perceber o que a letra diz, né, daquela música que você tem dançado. Iris, então eu posso dançar um playback? Pode. Como que vai ser a sua dança? Vai ser uma dança de sensualidade? Vai ser uma dança de raiva? Vai ser que tipo de dança? Então, não tem um estilo próprio, assim, para dança cristã. Mas é a forma em que você dança e para quem você dança. Olha que legal. Deixa eu só acrescentar um pouquinho aqui na Iris, que Acrescenta, inclusive o funk é um estilo musical que pode ser dançado para Deus. Se a letra tá lá para adorar a Deus, seus gestos estão lá para adorar a Deus, tá liberado. Glória a Deus, aleluia. Nós ficamos muito felizes. Tô brincando, gente. Mas fica mesmo, né, Tanhazinha? A gente tá com a Tanhazinha aqui, gente. Maravilhosa. Vamos lá. 9ª pergunta. Entendi aqui. Como faço para participar do Ministério de Dança? É muito fácil, é muito simples. Bom, o primeiro passo é você procurar o pastor, o líder da sua igreja, se ela já tiver um ministério de dança instituído, que é o caso da nossa igreja. Você procura a gente vai estar detalhando mais informações para vocês, porque o ministro de dança, ele não só dança, ele precisa estar preparado para toda a carga espiritual que isso carrega, ele precisa estar preparado para, se um demônio manifestar, ele conseguir impor a mão, ele precisa estar preparado para ser um ministro de Deus, porque às vezes a gente pensa que a menina que dança, ela só dança, mas ela não só dança, ela também tem que saber falar sobre a palavra, ela tem que saber evangelizar, ela tem que saber expulsar demônio, ela tem que saber pregar, ela tem que saber tudo isso, porque o ministério de dança não é a parte, você só dança. É como todos os outros ministérios, como a Iris disse, você tem que estar em comunhão com Deus. Eu gostaria, não sei se eu posso agora, falar um pouquinho do que a gente estava conversando, né? Hoje mesmo, na madruga e hoje de manhã, a gente estava falando um pouquinho sobre exatamente isso, a importância da dança cristã e se a gente deve valorizar ou não esse ministério. Gente, a gente que está na igreja, né, a gente que faz a obra, ou você que é membro, que participa, você sabe que muitas vezes existem alguns ministérios que são mais vistos e outros que não são tão vistos assim, né? E por isso, muitas vezes, a gente não considera alguns como ministério. Eu falei um pouquinho disso lá no começo, eu acredito que aconteça. Muitas pessoas acham que dançar na igreja é só uma apresentação. No Dia das Mães, na virada do ano. Então, as meninas, né?
Muitas vezes é as meninas, não é nem o ministério. Às vezes a gente ouve, as meninas vão apresentar, as meninas da dança. Mas nós não somos só meninas da dança, nós somos meninas que fazem parte de um ministério. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 12, no versículo 6. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, gente, a gente sabe disso, que existem dons espirituais. A dança, ela não é um dom espiritual. A dança, ela é um ministério. Mas dentro desse ministério a gente usa alguns dons. Quando a gente dança, quando a gente ministra aquele louvor, até passou no vídeo aí na abertura, a Tainá ministrando para vocês. Quem mandou você largar a rede? Eu estou falando diretamente com a pessoa que está ali sentada. O meu corpo está falando diretamente com aquele irmão que muitas vezes está pensando em largar o casamento, está pensando em largar o emprego, está pensando em até tirar a própria vida. E dessa forma, eu estou ministrando ao coração dele, através dos movimentos, através da canção. E quando a gente teve uma apresentação dos jovens, que a letra é muito forte, que diz assim: a minha comida e a minha bebida é a vontade do meu Pai. Então, quando a gente dança essa música, a gente está pregando para as pessoas. A gente está pregando aquilo que Jesus falou, né? Então, a gente está seguindo nessa linha. Então, você pode ver que na dança tem o dom do Espírito de ministrar, tem o dom da palavra, da pregação. Se eu for falar para vocês aqui, a gente vai ver que esse ministério tem diversos dons. E eu só até falei com as meninas que eu queria pontuar isso para que você saia daqui entendendo que em nenhum momento a gente falou que dança é dom, que dança é talento. Dança é ministério, mas dentro desse ministério a gente tem diversos dons. Então, você que é ministra de dança na sua igreja ou até na nossa igreja, que você saia dessa live dando a importância para o seu ministério. Porque se você está dentro dele, é porque o Espírito Santo tem te dado o dom de ministrar. O que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com o dom de ministrar que o Espírito te deu? Uma hora Deus vai cobrar, né? É verdade. Tudo que o Espírito Santo nos dá, em algum momento, ele vai pedir de volta, né? A parábola dos 10 talentos. Então, assim, como que você tem lidado? Talvez você fale, mas eu não sou uma ministra de dança, eu sou um membro da igreja. Mas, irmão, você também precisa olhar para esse ministério com amor. Você também precisa olhar e ver Deus através desse ministério. E é isso que eu queria falar com... Eu quase falei espanhol, é isso. É isso que eu queria falar com vocês. A Iris vai continuar agora, né? Eu vou encerrar aqui, né? Falando um pouquinho, eu vi que a Esther até contou um pouco sobre o testemunho dela na dança. E queria contar um pouquinho também como eu entrei na dança, né? Claro que eu e a Nayara, a gente não entrou já na liderança da dança, não. Quando eu entrei, foi assim como a Esther, sabe? Tinha outra pessoa liderando. Eu cheguei para conversar com ela e dizer que eu queria fazer parte. Mas por quê? Depois de muitos anos na igreja, eu fazia até parte de muitos ministérios, e eu comecei a sentir aquela vontade, sabe? Eu comecei a olhar a dança com outros olhos. Eu via as meninas dançando e eu via perfeição em tudo, sabe? Ali se arrumando, em tudo que ia fazer, nas roupas, cada detalhe, as unhas iguais. E eu comecei a ver Deus naquilo, porque era algo feito com excelência. Então, eu comecei a orar a Deus e eu percebi que no meu coração algo me chamava para dançar. Começou a surgir aquele desejo. E como eu falei, eu já participava de outros ministérios e eu nunca tinha entrado na dança antes. Mas quando Deus falou no meu coração, eu aceitei aquele chamado e foi quando eu falei, não, eu quero participar. Procurei saber como eu fazia e fui aceita no ministério, né? Até brinco, né? Acho que a minha primeira apresentação eu fiz um dos papéis principais. E assim, eu nunca tinha dançado antes, em nada, em escola, nada. Eu sempre tive um amor muito grande, né, pela dança, mas era aquilo, só em casa, na frente do espelho e nada mais. E eu paro hoje, eu até falo para as meninas, falo, gente, quando a gente para ver esses vídeos, eu fico encantada, assim, impressionada, porque lá atrás eu não poderia olhar para mim e me ver dessa forma, sabe?
ver dançando desse jeito, os movimentos. Eu não me via criando uma coreografia, muito menos dirigindo o ministério de dança. Então, quando o Senhor nos chama e a gente aceita todo o restante, Ele nos capacita, né? Todos nós estávamos bem nervosos no início da aula, até algo que a gente citou. Se o Senhor nos chamou, foi algo que o Senhor colocou no coração do pastor, né, apresentando esse tema. Então a gente vai lá, vai fazer como mulher de Deus, porque é do ministério. A gente não chegou até o nosso pastor para pedir, para estar aqui, para aparecer. Muito pelo contrário. Então, se Deus ele tem despertado esse desejo no seu coração, você não precisa levar de forma que, é coisa da minha cabeça. Eu acho que isso é carnal, porque senão Deus ia falar na Bíblia. Se Ele é seu pai, Ele não pode falar com você da forma que Ele deseja. Então, se você não tem certeza, vai para a Bíblia. Eu lembro que eu falava muito para a Esther, né, que Deus ele nos abençoou com todos os dons. Eu não vou lembrar agora, mas na palavra de Deus... Então, ele achou útil, necessário manifestar através de mim na dança. E talvez seja o mesmo que ele está ministrando hoje no seu coração. E queria até fazer mais uma pergunta, não estava aqui, gente, planejado, mas a minha pergunta é para a Nai, né? Como a Esther, a gente já contou como que a gente iniciou no Ministério da Dança, eu volto a minha pergunta para a Nai. E como você, Nai, iniciou no Ministério da Dança? Como você teve essa certeza de que era para você? Então, as meninas já meu TCC, mas muito novinha. Antes eu fazia parte de uma equipe, né, era da Jaque. E quando a Jaque mudou para essa igreja, ela começou com um ministério de dança mais firme. E aí, desde o começo, eu já estava lá. Só que eu não sabia o porquê que eu estava lá. Então, quando as coisas externas aconteciam, eu me machucava muito com isso. Eu ficava chateada porque a menina tal estava falando desse jeito. Porque a menina tal estava falando daquele jeito. Eu não queria isso. Eu falava, não, isso não está certo. Isso não é um jeito certo. E eu comecei a me entristecer muito com o ministério. Eu comecei a ficar muito chateada. E ela insistiu em mim muito, muito, muito. Eu sou muito grata à vida dela. Porque ela insistiu muito. Não para, faz só falando que eu não naquele momento, e ela foi na minha casa e falou, faz só essa apresentação, vai só dessa vez, que eu prometo que se você não quiser mais, você não dança. E nesse dia, nessa apresentação, eu senti algo totalmente diferente, que era como se eu estivesse dançando apenas com Deus. Não tinha mais menina do lado, não tinha mais problemas externos. Eu digo que a dança foi uma forma de eu conseguir encontrar Jesus, foi uma forma de eu me conectar com Deus verdadeiramente. Então, a partir daquele momento, eu soube quem era Deus de verdade, que Ele estava ali. Ele não estava só no ministério, mas Ele estava literalmente ali para dançar comigo. E quando eu descobri isso, quando eu aprendi isso, eu senti que eu tinha que dar o meu melhor por aquele ministério, eu tinha que continuar no ministério, que não importava o que acontecesse, não importava o quanto tudo abalasse, ainda assim, ali era o meu lugar, porque Deus me chamou para estar ali. Sim, e isso é muito interessante, enquanto você falava, eu fui lembrando aqui, né, de quantos testemunhos a gente não tem, né, para contar referente à dança. Quantas vezes a gente não chegou na igreja carregada até de problemas pessoais, né, com acontecimentos que tudo, sabe, dizia o contrário para a gente não dançar. E foi algo que depois da dança a gente sai dali leve, sabe? A gente é algo que eu sempre coloco no meu coração. Eu posso estar com um problema que for, pode estar acontecendo o que for, o mundo pode estar caindo lá fora. Mas a partir do momento que eu subir no altar para adorar a Deus, eu vou deixar a minha adoração a Ele. Sabe, a gente não tem que subir no altar carregando os nossos problemas, carregando aquilo que pode nos atrapalhar. Não, esquece. Da mesma forma que você entra no seu quarto para orar, que você se descarregue em Deus, fazer com que você se descarregue nele. Não é só flores, né? Claro que a gente está aqui para falar importantes e a maioria deles são positivos.
Mas você vai encontrar muitos obstáculos pelo caminho. Em qualquer ministério, em qualquer momento assim da sua vida que você assumiu o chamado de Deus para você, você vai encontrar ministérios. Como a Esther mesmo pontuou. Ela saiu, ela voltou, disseram para ela que ela não era capaz. E Deus a trouxe de volta para mostrar, mas eu te faço capaz. Então, é algo que a gente precisa aceitar. Eu sei que para muitos a dança ela não é importante, nem deveria estar na igreja, a opinião de muitos. Mas para aquele que foi salvo através da dança, foi um instrumento que foi usado para a salvação dele. Então, da mesma forma, né, que o pastor sempre ensina a gente, que talvez com o nosso jeito, ou através de nós, que aquela pessoa vai ser salva, é a mesma coisa. Talvez há pessoas que não vão ser salvas através da minha dança, mas vai ser salvas através da dança da Esther, através do testemunho dela. Hoje eu falo muito para a Nai da mudança de muitas meninas, né? A gente está se referindo muito a Esther, mas ela está aqui representando todo o ministério, né, de dança aqui da igreja do Dona Benta. Mas nós estamos acompanhando o crescimento de muitas meninas, né? Meninas, às vezes, até com problemas de saúde, que precisaram dar uma pausa, mas não desistiram. E hoje a gente vê, sabe, é um motivo, assim, de honra, de orgulho. Não por estar nesse ministério de falar, nossa, eu estou na frente dele, não. Mas de poder ver, poxa, realmente Deus age através da dança. E eu não estou aqui em vão, eu não estou aqui à toa. E é isso. E se assim, você está em vontade de dançar, você sente vontade de adorar, mas as pessoas tentam te impedir, joga tudo pro lado, sabe? Tenta se conectar com Deus através disso. Deixa tudo de lado e vai adorar a Deus da sua forma, vai adorar a Deus da sua maneira. Se é com uma música de funk, gospel, vai, adora a Deus dessa forma, não se impeça, porque as outras pessoas falam que isso é menos de Deus. Você conhece o seu coração e você sabe o quanto aquilo você está fazendo para Deus. Gente, vocês gostaram? Eu amei. Acredito que essa foi a nossa despedida, ou tem mais alguma coisinha? Agora tem uma apresentação de dança. Verdade, mas antes da apresentação, se as meninas quiserem ir lá, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as mídias sociais, porque talvez você não saiba, caro amigo, mas a nossa dança, ela tem, mas ainda não lançamos. A gente vai lançar hoje, às 5h30 ou às 18 horas, depende do horário. Peraí, gente, que eu tô vendo o pessoal falar aqui comigo. Depende do horário que a gente for terminar essa live. Mas às 18 a gente vai estar lançando o nosso primeiro vídeo no canal do YouTube. A gente também vai ter postagem no Instagram. Isso mesmo, a gente vai ter um canal no YouTube. A gente vai ter um Instagram para que você possa estar cada vez mais perto, né, desse ministério tão lindo. Talvez você fale assim, irmã, eu gostei muito da live, mas eu gostei muito dessa live, mas eu não estou indo na igreja. Como que eu faço? Você vai poder acompanhar a gente pelo YouTube, você vai acompanhar a gente pelo Instagram. Então procura lá no YouTube o canal Movidas pelo Espírito. Movidas pelo Espírito. Eu vou deixar o e-mail também na descrição da live. E nesse canal você vai conhecer um pouquinho mais das nossas apresentações. A gente vai ministrar através de palavra, através de tags. Vai ser uma bênção. Então não esquece, corre lá no YouTube assim que acabar a live. Movidas pelo Espírito. E agora, gente, se preparem, porque vai vir uma dança linda aí que vai tocar o coração de vocês. Lindas! Nessa história diferente, o inteligente
inteligente que se perde em sua mente. Mas é assim, eu já sabia. Quando as perguntas já se tornam sua rotina. E grite para quem consegue te ouvir. Frente, o mundo gira e tudo volta diferente. Maturidade não é idade, é assumir que o sofrimento fez parte do processo da cura pro medo, pra angústia. E que o choro é o que rega a semente mais escura. E você tem um pai disponível que não se cansa de dizer que está contigo. Chame-o com fé, ele responderá. Me socorre do meu próprio entendimento. Achei saber, mas me perdi. Estou com medo. Não tenho forças nem pra me mexer. Preciso de um pai, um Deus pra me defender. Assumo que errei e perdi o controle. Assumo fraco sem ninguém por perto. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me socorre do meu próprio entendimento. Achei saber, mas me perdi. Estou com medo. Não tenho forças nem pra me mexer.